Bem-vindo ao módulo de miocardiopatias. Eu sou o professor Fábio Mastrocola e vou falar para vocês um tema super interessante, tanto para a prática clínica do cardiologista quanto para a prova do TEC, que é o principal objetivo da maioria dos que estão acompanhando o curso. Nos últimos anos foi o terceiro tema que mais caiu, ao redor de 10 questões. É um tema extenso que muita gente tem dúvida em alguns conceitos, algumas cardiomiopatias mais raras. E a gente vai tentar esclarecer para vocês. Calma, que vai dar para esclarecer muita coisa e vocês vão acertar essas questões na prova. E qual que é a definição de miocardiopatias ou cardiomiopatia? A gente vai usar como sinônimo. Antigamente no Brasil, a gente usava mais miocardiopatias, mas as diretrizes internacionais usam o termo cardiomyopathy e aqui no Brasil agora as novas diretrizes também estão usando mais cardiomiopatias, mas vão ser usadas como sinônimos. Então, a definição, a gente por muitos anos não tinha uma definição universal, clara, tinham várias definições diferentes. Em 2023, surgiu uma nova diretriz, a primeira diretriz internacional de cardiomiopatias da Sociedade Europeia de Cardiologia. Como é que a gente pode definir? É uma desordem miocárdica na qual o músculo cardíaco encontra-se estruturalmente e funcionalmente normal. E aqui, muito importante destacar, na ausência de DAC, hipertensão, doença valvar ou cardiopatia congênita que justifique aquele grau de alteração. Então aqui vai uma importante mensagem: evitem o termo miocardiopatia isquêmica, não é um termo apropriado. Chamem de cardiopatia isquêmica, porque como a gente acabou de mostrar, a miocardiopatia é uma doença primária do músculo cardíaco. Como os pacientes com miocardiopatia podem se apresentar? Eles podem chegar com sintomas dispneia, dor torácica, palpitações, síncope, pré-síncopes, ter uma parada cardíaca, pode ser um achado incidental num eletrocardiograma, o eletro alterado, na ausculta cardíaca com sopro, uma arritmia, ou pode ser uma investigação de um familiar já com diagnóstico ou de um familiar que teve uma morte súbita. E aí a gente vai suspeitar dessa cardiomiopatia e é muito importante a gente avaliar, tá, a função, a morfologia e a função ventricular. Então, se há hipertrofia, dilatação, se há disfunção sistólica ou diastólica e, cada vez mais importante, a caracterização tecidual. Vocês vão ver que a gente vai dar um destaque muito grande para a ressonância cardíaca. Ela ganha cada vez mais valor nas cardiomiopatias. Depois que a gente fez tudo isso, a gente vai classificar as cardiomiopatias em fenótipos, tá? Então, essa nova diretriz ela classifica em 5 fenótipos. Mas, professora, se a diretriz cai na prova exatamente esse tema, eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam saber da prova, mas é importante que vocês estejam atualizados também. Então, quais são os 5 fenótipos ou 5 grupos de cardiomiopatias? A miocardiopatia hipertrófica, a miocardiopatia dilatada, aqui lembrar que só dilatação não basta, é uma dilatação associada à disfunção global ou regional do ventrículo esquerdo ou biventricular. Tem a cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito e as cardiomiopatias restritivas. E aqui tem uma nova classificação que eles chamam de não dilatada do ventrículo esquerdo, onde ainda não há dilatação, mas já tem alterações na ressonância, por exemplo, fibrose, cicatrizes ou alterações já de disfunção global ou segmentar. Esta classificação aqui ainda não está na prova, mas o que vocês precisam saber é exatamente isso. Essa é uma questão de 2017. As miocardiopatias são definidas de forma tradicional com base em fenótipos estruturais e funcionais dos tipos abaixo, como a gente falou para vocês, qual não é considerada uma dessas formas. Dilatada, a gente viu que sim, restritiva sim, hipertrófica, ritmogênica do ventrículo direito. Então aqui a gente tem que a que não é considerada é a cardiopatia isquêmica. Então guardem isso, não vou chamar de miocardiopatia, cardiomiopatia isquêmica, valvar, hipertensiva, eu vou reservar para as doenças primárias do miocárdio. Então, um exemplo, o que a gente consegue ver nesse eco? Reparem o eco, a gente vê uma dilatação importante, tá, do ventrículo esquerdo, aqui no apical 4 câmaras, uma dilatação com disfunção. Então, qual é o fenótipo? Aqui eu estou diante de uma cardiomiopatia dilatada. Lembrar que cardiomiopatia dilatada não é um diagnóstico, é um fenótipo. Eu tenho diversas causas. Que causas que a gente pode ter? Causas infecciosas. Aqui no Brasil, lembrar da doença de Chagas, também pós-miocardites virais. Eu tenho causas tóxicas. Aqui o álcool é um
fator importante, tem várias outras. Miocardiopatia periparto, drogas induzidas por quimioterápicos, a gente tem causas nutricionais como beriberi, né, deficiência de tiamina, e causas autoimunes, inflamatórias como sarcoidose, miocardite de células gigantes. Então, miocardiopatia dilatada é um fenótipo, eu tenho que sempre buscar a causa, então a gente vai fazer essa busca das causas e o tratamento direcionado baseado naquele fenótipo, então uma avaliação integrada. E cada vez mais essa diretriz de 2023 deu um grande destaque, a gente não pode esquecer das causas genéticas, as cardiomiopatias hereditárias, são muito importantes, então o histórico familiar deve ser sempre levantado, pelo menos de 3 gerações. Fazer o heredograma nos pacientes com cardiomiopatia dilatada sem um diagnóstico estabelecido. Quando a gente vai investigar a fundo, 30% tem histórico familiar e desses, se a gente for fazer o teste genético, aproximadamente 40%, tá? Isso pode variar conforme a referência, pode ter alguma variante patogênica ou provavelmente patogênica, mais frequentemente no gene da titina. Então, lembrar aí de sempre investigar a família. E a gente termina essa primeira parte da classificação e a gente vai falar de um exame muito importante para avaliação das cardiomiopatias, que é a ressonância cardíaca, na próxima aula.